Deputado Reis. Presidente, deputado Major Meca, deputado Suplicy, deputado Paulo Mansur. Deputado Paulo Mansur, ele é conhecido por andar na garupa do Bolsonaro, lá na Baixada Santista. Ele andava grudado ali nos quadril do Bolsonaro. Então, eu quero dizer para o deputado Paulo Mansur que a oposição tem limite. Nós aqui podemos falar uma série de coisas do governador de São Paulo, mas dentro de um regramento, não produzir a notícia falsa, né? Não vir aqui e depois falar para a bolha, e aí colocar aquela notícia na bolha, e uma mentira que vai sendo contada 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, de repente ela se torna verdadeira dentro da bolha. Então, nós temos que fazer oposição. Então, nós somos opositores ao governador Tarcísio, Vossa Excelência é opositor ao governo Lula. Mas a oposição tem limites, tem regras. Então, nós temos que fazer a oposição dentro das regras. Dentro das regras. Ou seja, eu produzir uma notícia falsa para depois propagá-la, isso fere os nossos princípios, fere os princípios éticos, fere os princípios de oposição. Eu fui situação na cidade de São Paulo, 4 anos situação, e depois 4 anos oposição. Então, eu sei o que é ser situacionista e o que é ser oposicionista. O que é ser governo e o que é ser opositor ao governo. Então, nós temos que regrar as nossas ações, os nossos atos, dentro daquilo que é possível, mas temos que evitar que se extrapole. Então, dizer que o presidente Lula não está fazendo nada para o Rio Grande do Sul não é verdadeiro. Se a gente perguntar aqui, se eu perguntar aqui para o Google, nem digitar, ele me responde uma série de questões. Uma série de questões. Já que eu não li jornal, já que eu não assisti jornal. Então, deputado Paulo Mansur, eu peço a Vossa Excelência que faça oposição, mas faça uma oposição dentro daquilo que é certo, sem criar notícias falsas. Eu fiz a pergunta aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta semana o pagamento de uma ajuda financeira de 5 mil por família desabrigada no Rio Grande do Sul. Isso foi noticiado pela CNN Brasil, né? Primeiro, de mais de 50 bilhões em antecipações de pagamento de programas sociais como Bolsa Família, benefício de prestação continuada para os gaúchos e também a restituição do imposto de renda, novos aportes no seguro-desemprego, está fazendo para os gaúchos. Dando continuidade às ações para auxiliar a população gaúcha, o governo federal anunciou nesta segunda-feira, 3 de maio, a suspensão por 3 anos da dívida do Rio Grande do Sul. Inclusive, já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Foi uma ação muito rápida do governo Lula, né? A suspensão por 3 anos da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União, liberando 11 bilhões que eles deveriam pagar para o governo federal e que o Estado poderá utilizar durante esse período. Também o governo tem os limites da lei, né? Não se pode fazer tudo. Tudo que vai se fazer tem que submeter à aprovação do Congresso, à aprovação do Senado. Por exemplo, suspender o pagamento da dívida, que existe uma legislação que disciplina o pagamento da dívida, tem que se submeter ao Congresso. As decisões do governo federal foram detalhadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem elencou e especificou os valores que o Ministério está trabalhando para liberar ao Estado. Aos 12 bilhões já garantidos, serão somados outros 11 bilhões, totalizando 23 milhões. Os programas de ajuda do governo federal, Plano Safra do agronegócio, PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são vários programas, Programa Direto
direto na escola. Então, são vários programas que o governo federal está colocando à disposição do Rio Grande do Sul. Então, vim aqui falar que o governo federal não está fazendo nada, que não fez nada, que sobrevoou de helicóptero. Não, é verdade. O governo federal já foi, hoje, é a terceira vez que o presidente Lula desce no Rio Grande do Sul. Não foi o que aconteceu com o Bolsonaro quando as pessoas estavam com dificuldades na Bahia, quando aconteceu aqueles problemas de alagamentos na Bahia, de enchentes na Bahia, ele estava andando de jet ski. Ele estava se divertindo. E o grande problema de falar que o Bolsonaro é negacionista é porque, em que pese que, porque comprou vacina, mas ele sempre negou. Ele mandava usar cloroquina. O fato de mandar usar cloroquina é negar a realidade. É que a pressão da sociedade foi tamanha, a pressão dos governos, a pressão das prefeituras, que o governo, não o Bolsonaro, mas o seu secretário, o seu ministro de Saúde, tiveram que tomar providências. Mas ele negou o tempo todo. Ele mandava que primeiro ele não se vacinou. Já está aí o presidente da República não dando um exemplo porque não se vacinou. Está claro o negacionismo aí. Depois dele não ter se vacinado, ele estimulava que as pessoas usassem cloroquina. Ou vocês não lembram disso? Ou não é verdadeiro isso? Saiu em todos os jornais. Saiu em todos os jornais. Então, não dá para vir aqui e falar um monte de coisa e depois pega aquele videozinho, aí põe na rede, manda para um, manda para outro, né? Vai propagando coisas que está fora dos limites. Me desculpa, deputado Paulo Mansur, com todo o respeito que tem por Vossa Excelência, mas não dá para ser assim. Pode criticar o governo Lula, pode atacar o governo Lula, não tem problema, como a gente critica o governo Tarcísio, mas tem uma série de coisas que o Tarcísio está fazendo que a gente não pode desconsiderar. Então, nós não podemos desconsiderar o papel do presidente da República, que colocou seus ministros à disposição do governo federal, estão todos lá. Como que eu vou desconsiderar isso? Ele não está andando de jet ski. Eu não vejo o presidente Lula andando de jet ski. E falar que a primeira-dama queria ver a Madonna, bom, se ela queria ver, eu também queria. Eu acho que várias pessoas aqui queriam ver a Madonna, queriam assistir o show. Eu não fui, ela também não foi. Então não dá para ficar falando, não, porque a primeira-dama queria ir lá ver a Madonna, porque ela não foi. Ela não estava lá. E por que eu vou ficar falando que ela queria ver a Madonna? Porque eu também queria ver a Madonna. Eu acho que o Suplicy também gostaria de estar lá assistindo o show. Mas eu posso falar, porque o Suplicy queria ver a Madonna. Qual que é o problema de querer? Querer não é poder. A gente quer uma série de coisas, mas nem sempre aquilo que a gente quer não acontece. Então, eu coloco ali no discurso uma coisa desnecessária, uma inutilidade. Não serve para nada isso. O Suplicy queria ver a Madonna. Para que serve isso no contexto? Então, não dá para dizer que o governo federal, desde o primeiro momento, colocou as Forças Armadas. As Forças Armadas elas são do governo, gente. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Ou não era isso que o presidente falava, o antigo presidente? Porque eu sou o chefe das Forças Armadas, vou proibir isso aí, tá ok? Era o tempo todo. Então, as Forças Armadas foram colocadas à disposição, aeronaves, embarcações, hospital de campanha. E a questão da dengue, vamos entender a questão da dengue. A questão da dengue não é uma questão só do governo federal, ela é dos 3 governos. Falhou o governo municipal, falhou o governo estadual e, claro, falhou o governo federal. Eu concordo que já se previa que ia ter esse calor, e com esse calor nós teríamos um surto de dengue desde o ano passado. Mas a prefeitura não fez a lição de casa. O governo do estado também não fez a lição de casa. Então não dá para eu ficar tirando só para um. Eu fui lá, deputado Major Meca, eu fui lá no pronto-socorro do Butantã, 10 horas da noite.
Tinha 300 pessoas lá para ser atendido. E uma série de pessoas com dengue. Mas não tinha estrutura para atender, não tinha médico para atender. E aquele pronto-socorro, ele está no guarda-chuva da Prefeitura de São Paulo. Ué, e por que o prefeito não contratou médicos? Se era previsível que ia ter esse surto, por conta do calor, das altas temperaturas. E eu fui lá também, na AMA do Jardim Ângela. E fui na AMA, não, UPA do Jardim Ângela e AMA do Capão Redondo. E estive também lá no Itaim Paulista. E constatei a grande quantidade de pessoas aguardando por 5, 6, 7, 8, 10 horas o atendimento. E a responsabilidade do prefeito? E fui também lá no hospital de Taipas. E a responsabilidade do governador? Porque o hospital de Taipas é do governo do Estado de São Paulo. O hospital da Pedreira é do governo do Estado de São Paulo. O hospital do Grajaú é do governo do Estado de São Paulo. Então, os governos falharam. Eles não contrataram equipes, faltou médico para atender, faltou enfermeiros para atender. E não dá para ficar só culpando um ou outro. Temos que entender que a saúde, ela é tripartite. Ela é financiada pelo Sistema Único de Saúde, onde está a Prefeitura, o Estado e a União. Muito obrigado, senhor presidente.